A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Por gentileza, quer tomar o seu lugar. Com muita alegria, atendendo o convite do nosso pastor, que eu disse que Deus revestiu o pastor de tamanha coragem para me estender este convite. Com muita alegria queremos atender, trazer uma palavra de ensino à igreja do Senhor. Já podemos sentir que o clima espiritual, ele já está se elevando. O congresso vem se aproximando, a igreja orando, consagrando, e já podemos perceber que o ambiente espiritual já começa a ser dominado pela presença e pela graça do Senhor. Prezados irmãos, antes de falar, quero desejar ao pastor Lucier feliz aniversário, mas também que Deus te use de uma forma extraordinária. É muito bom ter alguém da casa naquele altar e nós vamos estar orando por ti, dando glória a Deus. Vai ser uma bênção, eu creio. Vamos abrir a Bíblia. Êxodo capítulo 4. Êxodo 4. E eu vos convido para nós caminharmos um pouquinho pela história sagrada. É um dos fatos mais interessantes que ocorreram no Velho Testamento. Capítulo 4, versículo 2. Perguntou-lhe o Senhor: que é isto na tua mão? Respondeu-lhe: uma vara. Vamos agora ao versículo de número 17. Toma, pois, esta vara na tua mão, com a qual hás de fazer sinais. Nós estamos aqui no princípio do ministério de Moisés. Quando tudo começou. E tudo começa, meus irmãos, com a chamada na vida de Moisés, na vida de cada um dos obreiros que aqui estão, na vida de cada um dos irmãos. Deus estava vocacionando Moisés, chamando Moisés para uma missão extraordinária. Ele deveria ir ao Egito para libertar o povo. Mas veja que ele estava indo contra uma nação muito poderosa. Fazia 40 anos que ele havia fugido. Já estava com a idade avançada, agora aos 80 anos. E Deus manda ele voltar ao Egito. Não só voltar, mas voltar com a missão de libertar o povo. E a princípio, se esperava que Deus desse a Moisés um exército poderoso. Afinal, ele estava indo contra a nação mais poderosa do momento. Faraó, ao assentar-se no seu trono, tinha o seu séquito. E a ponta
do séquito estava o formato da cabeça de um ser humano. Então, quando ele assentava-se em seu trono e amparava a sua mão sobre o séquito, era uma mensagem que as nações estavam debaixo da mão do faraó. Mas nos diz a história que o assoalho do seu trono, todo em ouro, trazia fundido o formato da cabeça de diversos seres humanos. De modo que quando ele estava no trono, seus pés repousavam sobre aquela escultura de ouro. E era uma mensagem: quem não está debaixo da mão do faraó, está debaixo dos seus pés. E era contra este império que Deus chama Moisés. E quando Deus pergunta a Moisés: o que tens em tua mão? Ele diz: uma vara. Não era uma espada, não era uma lança, não era um escudo, era uma vara. Tão usado naqueles tempos como um instrumento do pastoreio, também um instrumento de equilíbrio para quem caminhava pelos desertos, também usado como um instrumento para conduzir o rebanho, também usado como arma de guerra, mas ao fim de tudo era ou um galho de arbusto, ou era o caule de uma árvore reto, muito forte, cuja ponta afinava e a outra extremidade era detalhada para a mão de quem o empunhava. Em outras palavras, nada demais. Uma vara. E no primeiro momento Deus fala com Moisés e diz: o que tens em tua mão? Ele diz: uma vara. No segundo versículo que nós lemos, Deus manda Moisés para executar o seu chamado e diz para ele: leva esta vara. Porque aquela vara representava naquele momento o ministério que Deus lhe havia confiado. Também, aquela vara representava as promessas de Deus para Moisés. Aquela vara também representava um símbolo de aliança, pois aquela vara, Deus disse: lança no chão. Ele lançou e a vara se transformou numa serpente. E diz a Bíblia que Moisés fugia. E Deus diz: pega pela cauda. E ele teve que vencer os seus medos, teve que vencer os seus desafios e estender a mão em direção à serpente da qual ele fugia e pegar pela cauda. E quando ele pegou, ela virou na vara de novo. Então, a partir deste momento, não era mais uma simples vara, mas representava o pacto entre Deus e Moisés. Representava a autoridade que Deus havia dado ao seu servo. Se você acompanhar o texto, você vai ver que logo a seguir, quando Moisés vai ao seu sogro e pede licença para partir, nos diz a Bíblia que ele pega a sua família, os seus filhos, e os coloca sob um jumentinho para a viagem. E nos diz a Bíblia
que Moisés levava consigo, agora não era mais a vara, mas era a vara de Deus. Entre o versículo 2 e o 17, há uma mudança extraordinária, porque agora Moisés carregava a vara de Deus. E ele vai para o Egito, e de posse daquela vara, daquele instrumento, ele faz milagres na presença de Faraó. E todos nós conhecemos a história. E com aquela vara, ele sai conduzindo o povo de Deus. E ao chegar junto ao Mar Vermelho, nós sabemos o que acontece e como Deus abriu o mar. E o povo de Israel passou de pés enxutos, e logo após Israel atravessar, o exército de Faraó entra pelo mesmo caminho, e Moisés do outro lado, mais uma vez, sob a orientação de Deus, fecha o mar. E nos diz a história que o desespero foi tão grande que o casco dos cavalos, impulsionados para correr na areia que se tornava lamacenta, era arrancado da ponta das suas patas, e as rodas atoladas afogou o poderoso exército de Faraó no Mar Vermelho. E quando isto acontece, do outro lado, uma mulher toma um instrumento e sai diante das mulheres de Israel, cantando e dançando e dizendo: só o Senhor é Deus. Israel entra caminho da terra prometida, e lá se vai. A princípio era festa, alegria, regozijo. Porém, prezados, logo começa a surgir as dificuldades, os problemas. E vai nos dizer a Bíblia, e aí nós vamos para o capítulo 16, já de Números. Vai nos dizer a Bíblia que Deus estabelece o sacerdócio arônico. E Arão, distinguido dentre os seus pares da tribo de Levi, passa a ser o sumo sacerdote. A tribo de Levi, ela foi separada por Deus. Não era contada entre as tribos, nem mesmo para ter herança. Mas dentre a tribo de Levi, Deus separou diversas famílias, cada uma para um ofício, cada uma para um trabalho. Então ali nós tínhamos quem buscava a madeira, ali nós tínhamos quem cuidava da manutenção do tabernáculo, ali nós tínhamos quem limpava o tabernáculo. Todas as funções, cada um segundo a sua família. E Arão, o sumo sacerdote. E isto começou a causar um problema. E Moisés passa a enfrentar aquilo que pode ter sido o maior de todos os seus desafios. Quando discutiam por que Arão. Em outras palavras, por que o irmão dele e não eu? O que ele tem de diferente para ser o sumo sacerdote? Ora, vejam, Moisés já se fez de príncipe.
Moisés já se fez de líder. Moisés nos tirou de um Egito onde manava leite e mel, e nos trouxe para morrer num deserto, e agora se arvora como líder, e mais, seu irmão será sumo sacerdote. E um homem chamado Corá, da tribo de Levi, juntamente com 2 outros da tribo de Dan, Datã e Abirão, começam a semear entre o povo uma murmuração. E me chama a atenção, prezados irmãos, que Datã e Abirão nem levita eram. Corá era levita, mas Datã e Abirão eram da tribo de Dan, mas se envolveram na conversa, a ponto de desafiarem o sacerdócio de Arão. E nos diz a Bíblia que Corá veio até a tenda de Moisés. E vai nos dizer a Bíblia que Corá queria o sacerdócio. Moisés disse a ele: mas Coré, já não te basta aquilo que Deus te deu? A maneira como Deus distinguiu Levi não está bom? Você ainda quer o sacerdócio? Ou seja, o princípio que norteou a queda de Satanás se instalou no coração de Coré, e agora ele queria o lugar do outro. E para tomar o lugar do outro, ele precisava disseminar entre o povo. E a murmuração começou a se espalhar. Corá, levita, reuniu-se com outros 250 levitas. Datã e Abirão se reuniu com outra parte do povo. Então Moisés disse a Corá: chama Datã e Abirão. E eles disseram: nós não vamos. Porque quando o princípio da rebeldia se instala, começa a revolta contra a liderança. E a desobediência é uma marca, primeiro sutil, mas depois determinante. Como eles não vieram, Deus disse para Corá: reúne todo o teu povo, e cada um traga o seu incenso, e vamos nos reunir na porta da congregação. E se reuniram junto à porta da congregação Coré e 250 levitas, todos eles trazendo um incensário. E era aceso o incensário com uma partícula de fogo retirada do altar do holocausto. Porque os irmãos sabem que no altar do holocausto havia uma chama perene. Diz a Bíblia: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Tratava do altar do holocausto. E daquele fogo, eles acenderam o seu incensário. Mas como Datã e Abirão não vieram, Deus mandou que Moisés fosse até eles. Porque muitos murmuradores são assim. Na hora de inflar,
estão juntos, mas na hora da responsabilidade se escondem. Coré foi, Datã e Abirão, não. Mas o fato de se furtar ao que foi consagrado à prova do incensário, ao teste do incensário, não foi suficiente, porque eles todos foram, segundo a ordem de Moisés, até onde eles estavam. E nos diz a Bíblia que quando Moisés chega junto à sua tenda, e aqui nós precisamos entender uma coisa interessantíssima, porque a tenda aqui caracterizada, é usada esta palavra uma única vez neste contexto, porque tenda poderia bem ser casa, mas também poderia se estar dizendo tabernáculo, o que nos leva a entender que Datã e Abirão poderiam ter já construído fora do arraial um outro tabernáculo, porque quando Corá tomasse o sacerdócio de Arão, abandonariam o tabernáculo de Deus para um outro tabernáculo que eles já haviam construído. Quer seja este tabernáculo, quer seja a sua própria casa, nos diz a Bíblia que em uma posição desafiadora se colocaram à porta da tenda, como quem diz, para encarar e enfrentar Moisés. E naquele momento, Moisés ordenou ao povo que se afastasse deles. Irmão, te afasta do murmurador, porque quando chegar juízo, você não pode estar nem perto. Mandou que se afastassem e se afastaram. E Moisés vaticinou todos eles. Saíram à porta, eles, suas mulheres, seus filhos, seus pequeninos, o que nos dá a entender que possivelmente os netos e toda a sua fazenda que estava ali. Em um determinado momento, eu quero que vocês me acompanhem nesse raciocínio, porque é importante. Em um determinado momento, um barulho, um som diferente, um estremecer, e a terra começou a fender e abrir debaixo dos seus pés. E nos diz a Bíblia que todos eles, Datã, Abirão, as suas famílias, seus filhos, seu gado, sua fazenda, tudo caiu num precipício. Escute, enquanto eles caíram, gritavam, desesperados. O pânico e o desespero era tão grande que eles gritavam. E nos diz a Bíblia que todo Israel, ao ouvir o grito de pavor, correu cada um para a sua casa, porque a situação era algo estarrecedor. E quando todos caíram, o grito foi silenciado pela terra que se fechou de novo, como se nada houvesse. A inteligência do Salmo de número 106, nós vamos entender que Coré não foi engolido pela terra. Possivelmente porque Deus estava dando uma lição àqueles que não eram levitas. Mas a todos os levitas que tomaram fogo do altar para o seu incensário, diz-nos a Bíblia que o fogo de Deus saiu
e os consumiu a todos. E no fogo de Deus, Coré, que era levita, também foi consumido. O juízo foi tão severo que sobrou apenas os insensatos. E pela ordem de Moisés tiveram que abrir os incensários e espalhar as brasas, para que elas morressem, apagassem, para que ninguém tomasse daquela brasa o fogo do altar, que era fogo santo, e levasse para a profanação, como eles haviam feito. E todos os incensários foram queimados no fogo, foram derretidos e foram colocados como uma lâmina sobre o altar do holocausto, para que todo homem de Israel, quando chegasse no altar para oferecer sacrifício, ao olhar para o altar, lembrasse que Deus não pactua com aquele que é murmurador. Louvado é o nome do Senhor. Que situação terrível. Que situação terrível. E me perdoe eu não achar uma outra palavra para descrever, e eu vou repetir: que situação terrível. Ver as pessoas sendo engolidas pela terra, pastor. O grito de desespero daqueles que caíam no abismo, a ponto que Israel todo correu. Seria uma experiência para marcar a vida de todo Israel, para nunca mais murmurar, para nunca mais se voltar contra aquilo que Deus estabeleceu. Seria uma marca para Israel se converter e dizer nunca mais. Mas nos diz a Bíblia, no outro dia, a semente da murmuração tornou a brotar. Não levou 24 horas do juízo. No outro dia, Israel se reuniu na tenda de Moisés para murmurar e dizer: vocês nos trouxeram do Egito e mataram aqui o nosso povo. O veneno da murmuração é algo terrível. E mesmo vendo um juízo daquela profundidade, no outro dia, se reuniram, e nos diz a Bíblia que Deus disse para Moisés: sai do meio desta gente, porque eu vou destruir tudo. E se não fosse Moisés e Arão, aquele que eles tanto queriam destruir, se lançar no chão com o rosto em terra e clamar pelo povo, e disse o Senhor, e disse Moisés a Arão: corre, pega o teu incensário e oferece libação a Deus pelo povo. E Arão saiu correndo com o seu incensário para aplacar, e eu anotei aqui, para aplacar a ira de Deus. O versículo 48 do capítulo 16 nos diz que Arão ficou em pé entre vivos e cadáveres, porque somente naquele
frisar de tempo, 14.700 israelitas haviam morrido. A murmuração, ela começa com 1, vai para 2, 3. Daqui a pouco é 250. Daqui a pouco o povo está inflamado. E o juízo de Deus é severo. 14.700 haviam morrido, porque pensaram que Moisés era só um líder e desconsideraram que ele era um líder colocado por Deus. A vara de Moisés era a aliança entre Deus e Moisés. A vara de Moisés era a marca do seu ministério. A vara de Moisés era a marca da promessa. Louvado é o nome do Senhor. É tão importante nós entendermos estas coisas, porque elas têm um caráter eminentemente espiritual. Eu tenho que apurar um pouquinho. Tem um caráter eminentemente espiritual. Aquele que Deus escolhe, aquele que Deus elege, aquele que Deus determina por suprema vontade, não é nós, é Ele que escolhe. Vamos para mais um texto para eu encerrar. Abra sua Bíblia agora no livro de Hebreus. Acho que dá para pôr ali. Hebreus 11, 21. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado. Com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram todos tragados. Veja que Moisés vai galgar uma posição extraordinária no rol de Hebreus. Pela fé. Que homem, meus irmãos, que ministério. Mas nem por isso deixou de ser provado. Nem por isso deixou de enfrentar oposição. Portanto, se você sofre oposição, portanto, se você sofre agressão por causa do teu ministério, portanto, se você sofre murmuração por causa do teu ministério, te anima. Moisés não foi
diferente. Aleluia. Agora, estando em Hebreus, vamos voltar um capítulo e vamos, no capítulo 11, vamos voltar o versículo. E vamos ao versículo 21. Capítulo 11, 21 nos diz: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. E, apoiado sob a extremidade da sua vara, adorou. Jacó estava aqui com mais de 140 anos. E quando ele estava para morrer, ele chamou os filhos para dar a bênção. E entre eles vieram os filhos de José. O contexto nos mostra que José é quem liderava agora o grande povo, não mais Jacó. Mas veja que no final da sua vida, ele estava com a sua vara. Alguém poderia dizer, mas ele está velho, mas continua com o cajado. Ele está velho, mas continua com a autoridade. Ele está velho, mas continua com a aliança de Deus. Ele está velho, mas continua com a promessa. Ele está velho, mas velho ele ainda adora. Ele está velho, mas velho ele ainda profetiza. Ele está velho, mas velho ele ainda abençoa. Ele está velho, mas velho ainda tem visão do céu. Ele está velho, mas velho ele ainda profetiza. Israel há de sair do Egito. Ele está velho, 147 anos aproximadamente. Mas ele diz, quando você sair daqui, levem os meus ossos, não me deixe ficar aqui. Ele está velho, mas quando José traz os seus filhos, ele cruza as mãos e a mão direita ele põe sobre a cabeça de Efraim. E José diz, não, meu pai, não é assim. Ele diz, não, eu sei o que eu estou fazendo. Esses meninos vão ser grandes, vão ser pai de nação. Mas tem uma coisa, o menor vai ser maior do que o outro. Ele está velho, mas ele ainda profetiza. Ele está velho, mas ainda tem visão de Deus. Enquanto ele estiver com o cajado na mão, aleluia, Deus continua tendo compromisso com ele. Enquanto ele continuar com o cajado na mão, ele ainda tem poder para abençoar. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Que Deus nos dê nesta noite uma visão transcendental para entrarmos no mundo espiritual e entendermos que as coisas de Deus não são como eu quero, mas são como Ele quer. Não são como eu determino, mas são como Ele determina. Não são para quem eu acho, mas é para quem Ele escolhe. E se Deus te escolheu, deixa murmurar. Se Deus te escolheu, deixa acusar. Se Deus te escolheu, deixa bater. Fica com o teu cajado na mão, porque enquanto você tiver o cajado, a aliança de Deus, ela não se extingue. Quero estar em pé para uma palavra de oração. Aleluia, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Que Deus venha sobre esta igreja, porque aproximando-se este grande congresso, nós não venhamos permitir que a cilada do maligno se acenda e a murmuração tome conta. Não!
Não, porque o castigo é severo, mas aqueles que são fiéis, Deus permanecerá fiel. Aqui está o pastor da igreja, representando o nosso presidente. Vamos pedir que ele ore. E quem tem cajado na mão, abençoa.